Desde tempos imemoriais, a humanidade encontrou no pão e no vinho não apenas sustento físico, mas símbolos carregados de espiritualidade, cultura e identidade. Muito antes de se tornarem os elementos centrais da ceia de Jesus, o pão e o vinho já eram carregados de significados profundos em civilizações antigas, representando tanto o alimento cotidiano quanto a comunhão com o divino. Para compreender plenamente a profundidade do gesto de Cristo ao partir o pão e compartilhar o cálice, é essencial viajar para as origens desses elementos na antiguidade. O pão é um dos alimentos mais antigos da humanidade. Registros arqueológicos indicam que já por volta de 12.000 a.C., grupos nômades no Crescente Fértil moíam grãos silvestres para produzir massas rudimentares, assadas sobre pedras aquecidas. Essa prática simples, quase instintiva, transformou o grão em alimento básico, garantindo energia e subsistência. Com o avanço da agricultura, especialmente a domesticação do trigo e da cevada, o pão se consolidou como base da dieta em regiões como Mesopotâmia, Egito e Palestina. Mais do que comida, o pão passou a ser símbolo de sobrevivência. Ter pão significava ter vida. Faltar pão era sinal de miséria, fome e juízo. Na cultura hebraica, o pão era tão essencial que a própria palavra hebraica lechem, pão, tornou-se sinônimo de alimento em geral. Até hoje, em muitos idiomas, pão é usado como metáfora de sustento. Em português, dizemos ganhar o pão de cada dia. Em francês, pain quotidien carrega a mesma ideia. E em hebraico, a oração ensinada por Jesus fala em nosso pão de cada dia. Assim como o pão, o vinho atravessa milênios como expressão cultural e espiritual. Por volta de 6.000 a.C., já há evidências de produção de vinho na região do Cáucaso e na Mesopotâmia. Com a domesticação da videira, o vinho tornou-se parte fundamental da vida social e religiosa de diversos povos. Enquanto o pão simbolizava a base da vida, o vinho representava a alegria, a celebração e até a transcendência. Era bebido em banquetes reais, oferecido em rituais aos deuses e associado a experiências de êxtase religioso. No Egito, o vinho era usado em cerimônias funerárias para acompanhar os mortos na travessia ao além. Na Grécia, estava ligado ao culto a Dionísio, deus do vinho e da fertilidade, em festas que simbolizavam tanto a renovação da vida quanto a proximidade com o divino. Entre os hebreus, o vinho fazia parte das ofertas sagradas no templo, representando gratidão e comunhão com Deus. Tanto o pão quanto o vinho eram centrais na vida do Antigo Oriente Próximo, onde Israel se desenvolveu como povo. O pão era consumido em diferentes formas: pães achatados, assados em fornos de barro, ou mesmo bolos de cevada. Já o vinho, embora não fosse bebida diária para todos devido ao custo, estava presente em celebrações, pactos e rituais sagrados. Arqueólogos encontraram inscrições sumérias descrevendo a distribuição de pão e cerveja, parente próximo do vinho, como parte do pagamento a trabalhadores. No Egito, tumbas de faraós guardavam jarros de vinho para a vida após a morte. Em Canaã, a abundância de vinhas e campos de trigo tornou-se símbolo de bênção divina. Uma terra que mana leite e mel também era uma terra de pão e vinho. Esse contexto cultural moldou a mentalidade hebraica. Quando os profetas falavam de juízo, diziam que o pão seria retirado e o vinho, derramado. Quando falavam de restauração, prometiam abundância de trigo e alegria do mosto. A arqueologia tem confirmado a importância do pão e do vinho na antiguidade. Fornos de barro, conhecidos como tabum, foram encontrados em escavações em cidades bíblicas, mostrando como o pão era preparado no cotidiano familiar. Restos carbonizados de grãos moídos em pedras primitivas também revelam o hábito milenar de transformar o cereal em alimento básico. No campo do vinho, foram encontrados grandes lagares de pedra na região de Israel, usados para pisar as uvas e extrair o suco que, fermentado, se tornava vinho. Ânforas com resquícios de vinho datados de milhares de anos foram identificadas em locais como Megido e Jerusalém. Em 2017, arqueólogos encontraram uma adega em Tel Kabri, no norte de Israel, datada de aproximadamente 1700 a.C., confirmando a produção sofisticada de vinho na região. Essas descobertas não apenas reforçam o caráter histórico do pão e do vinho, mas também ajudam a entender por que se tornaram símbolos tão profundos na tradição bíblica. Além da arqueologia e da história, há uma dimensão simbólica quase universal no pão e no vinho. O pão, fruto do trabalho humano e do dom divino, simboliza esforço, sustento e dependência de Deus. O vinho, produto da fermentação e da paciência, simboliza transformação, alegria e comunhão. Esses símbolos não se limitam ao judaísmo ou ao cristianismo. Em muitas culturas, partir o pão era sinal de hospitalidade e amizade. Compartilhar o cálice era gesto de confiança,
intimidade e aliança. Ao unir esses dois elementos na ceia, Jesus não escolheu símbolos arbitrários, mas signos que carregavam milênios de significados espirituais e culturais. Ao conhecer as raízes antigas do pão e do vinho, percebemos que Jesus insere sua ceia dentro de uma história maior. Ele não inventa novos símbolos, mas resignifica aqueles que já faziam parte da vida cotidiana e da experiência religiosa de seu povo. Ao partir o pão e entregar o cálice, ele resgata toda a herança cultural e espiritual da humanidade e a conduz a um novo patamar, o da nova aliança em seu sangue. Assim, o pão e o vinho da ceia não são apenas alimentos, são memórias vivas que nos conectam com o passado da humanidade, com a história bíblica e com a promessa de futuro. Para compreender plenamente a última ceia de Jesus, é impossível ignorar o pano de fundo em que ela se desenrolou, a celebração judaica da Páscoa, Pessach. O ato de Jesus partir o pão e oferecer o cálice a seus discípulos não foi um gesto isolado, mas uma releitura profunda de uma tradição milenar. Ao reinterpretar o Pessach, ele deu novo significado ao pão e ao vinho, transformando-os em sinais da nova aliança. O Pessach é uma das festas mais antigas e importantes do calendário judaico. Ela remonta ao episódio do Êxodo, quando Deus libertou Israel da escravidão no Egito. A ordem divina, conforme relatada em Êxodo 12, era clara: cada família deveria imolar um cordeiro, assá-lo e comê-lo junto com pães sem fermento e ervas amargas. O sangue do cordeiro, passado nos umbrais das portas, marcaria as casas do povo hebreu, livrando-os da última praga, a morte dos primogênitos. Desde então, o Pessach tornou-se memorial de libertação. A cada geração, os judeus deveriam celebrar a festa como se eles próprios tivessem saído do Egito. O rito não era apenas recordação, mas atualização da experiência salvífica. Assim, o pão e o vinho no contexto pascal não eram meros elementos alimentícios, mas instrumentos de memória e identidade. Durante o Pessach, o pão consumido era, e ainda é, o matzá, pão sem fermento. Esse detalhe não era acidental, mas carregava simbolismo profundo. A pressa da fuga do Egito não permitiu que o pão fermentasse, por isso a massa foi assada rapidamente. O matzá tornou-se, então, sinal de simplicidade, humildade e ruptura com a antiga vida de escravidão. No judaísmo, o fermento, chametz, passou a simbolizar o pecado, a corrupção e o orgulho. Antes da Páscoa, até hoje, famílias judaicas realizam a limpeza da casa para remover todo o fermento, num gesto que simboliza purificação espiritual. Comer o matzá, portanto, é renovar o compromisso com a pureza diante de Deus. Quando Jesus pegou o pão durante a ceia e disse: "Isto é o meu corpo, que é dado por vós", Lucas 22 verso 19, ele estava resignificando o matzá, não apenas pão da pressa da libertação do Egito, mas agora pão da libertação do pecado e da morte. Seu corpo sem pecado tornava-se alimento de vida para os seus seguidores. Na tradição do Pessach, além do pão, o vinho tinha papel essencial. Durante o ritual do Seder, ordem litúrgica da refeição pascal, eram bebidos 4 cálices de vinho, cada um representando uma promessa de Deus em Êxodo 6:7. Eu vos tirarei da opressão do Egito. Eu vos livrarei da escravidão. Eu vos redimirei com o braço estendido. Eu vos tomarei por meu povo. Cada cálice era levantado em momentos específicos da ceia, acompanhado de bênçãos e cânticos. O cálice que Jesus tomou é identificado por muitos estudiosos como o cálice da redenção, o terceiro, associado à promessa: eu vos redimirei. Ao dizer: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado por vós, Lucas 22 verso 20, Jesus colocou a si mesmo como cumprimento definitivo da promessa divina. Ele era a redenção. Assim, o vinho deixou de ser apenas memória da libertação do Egito para tornar-se sinal da libertação universal por meio de seu sangue. O Pessach era, ao mesmo tempo, retrospectivo e prospectivo. Lembrava o passado da libertação, mas também apontava para o futuro, quando Deus traria redenção plena a seu povo. Essa dimensão dupla explica a profundidade da ceia de Jesus. Ao instituir o pão e o vinho como sinais da nova aliança, ele cumpria o memorial do Êxodo e, ao mesmo tempo, projetava para o futuro: não beberei mais do fruto da videira até aquele dia em que o beba novo convosco no reino de meu Pai. Mateus 26 verso 29. Assim, a ceia é memorial da cruz e antecipação do banquete messiânico prometido pelos profetas, o grande festim no fim dos tempos, quando a comunhão entre Deus e seu povo será plena. Escavações em Jerusalém e arredores encontraram utensílios usados em refeições comunitárias da época de Jesus, como taças de pedra e pratos de cerâmica,
que ajudam a visualizar como poderia ter sido a última ceia. Textos rabínicos preservados no Talmud descrevem os detalhes do seder, muitos dos quais provavelmente já estavam em prática no século I. Isso inclui a recitação da história do Êxodo, as perguntas das crianças: por que esta noite é diferente das outras noites? O consumo de 4 cálices e o pão sem fermento. Essas tradições dão mais realismo à narrativa bíblica. Quando os evangelhos descrevem Jesus e seus discípulos reunidos à mesa, não estão apenas participando de uma refeição, mas de uma celebração litúrgica cheia de símbolos ancestrais. Ao reinterpretar o Pessach, Jesus deu novo centro à celebração, ele mesmo. O cordeiro sacrificado foi substituído pelo seu próprio sacrifício. O pão sem fermento tornou-se seu corpo sem pecado. O cálice de redenção tornou-se seu sangue derramado. Essa releitura radical não anulava o Pessach judaico, mas o cumpria em sua plenitude. A escravidão do Egito apontava para a escravidão do pecado. A libertação de Faraó apontava para a libertação do maligno, e a terra prometida apontava para o reino eterno. Assim, cada vez que cristãos participam da ceia, eles não apenas lembram da cruz, mas revivem a grande narrativa da salvação, do Êxodo ao Calvário, do Egito ao reino de Deus. Hoje, muitos cristãos redescobrem as raízes judaicas da ceia, participando de celebrações do seder para compreender melhor a riqueza simbólica do pão e do vinho. Embora a ceia cristã não deva ser confundida com a Páscoa judaica, reconhecer esse pano de fundo amplia a compreensão do gesto de Cristo. Para a espiritualidade contemporânea, isso significa que a ceia convite a experimentar continuamente a libertação, sair do Egito da escravidão pessoal, do pecado e da injustiça, e caminhar rumo à liberdade plena em Cristo. O Pessach é o coração do pano de fundo da última ceia. A memória da libertação, o pão sem fermento como pureza, os cálices de vinho como promessas divinas, tudo converge para Cristo. Ele não apenas celebrou a Páscoa com seus discípulos, mas inaugurou a nova aliança, cumprindo o passado e antecipando o futuro. Assim, quando o cristão come o pão e bebe o cálice, ele participa não de um rito isolado, mas de uma história milenar de fé, libertação e esperança. A última ceia é um dos eventos mais emblemáticos da vida de Jesus, registrada em todos os evangelhos e celebrada pela Igreja ao longo dos séculos como o momento fundador da ceia do Senhor. Mais do que uma refeição de despedida, foi um gesto carregado de significados teológicos, proféticos e espirituais. Ali, Jesus reinterpretou símbolos milenares, anunciou sua morte iminente e inaugurou a nova aliança. Os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, narram a última ceia em contexto pascal, enquanto João, embora não destaque o pão e o vinho, enfatiza o gesto do lava-pés e os longos discursos de despedida. Mateus 26 versos 26 ao 30 e Marcos 14 versos 22 ao 26 apresentam a sequência clássica. Jesus toma o pão, dá graças, parte e entrega aos discípulos. Depois toma o cálice, dá graças e o oferece, dizendo que é o seu sangue da aliança. Lucas 22 versos 14 ao 20 reforça o caráter pascal e inclui a promessa escatológica: não beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. João 13 ao 17 não descreve a ceia nos mesmos termos, mas traz uma dimensão complementar: o amor demonstrado no lava-pés, a oração sacerdotal e a promessa do Espírito Santo. A soma dos relatos mostra que a última ceia não foi um evento comum, mas uma despedida solene, em que Jesus condensou toda a sua missão. Quando Jesus tomou o pão e disse: "Isto é o meu corpo, que é dado por vós", Lucas 22 verso 19, ele resignificou um símbolo profundamente enraizado na tradição judaica. O pão, alimento básico da vida, tornou-se representação de seu próprio corpo entregue pelos discípulos e por toda a humanidade. O gesto de partir o pão carrega uma forte carga simbólica. O corpo de Cristo seria quebrado, despedaçado na cruz. Mas, ao mesmo tempo, o pão partido é alimento compartilhado, sinal de comunhão e unidade. Na igreja primitiva, esse gesto deu origem à expressão partir o pão como sinônimo da ceia do Senhor, conforme Atos 2 verso 42. O corpo de Cristo não é apenas consumido individualmente, mas partilhado pela comunidade, lembrando que todos os que comem participam de uma só vida. O segundo gesto de Jesus foi tomar o cálice e dizer: "Este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado por vós", Lucas 22 verso 20. Aqui, o vinho ganha novo significado, deixa de ser apenas sinal da alegria pascal para tornar-se símbolo do sangue da redenção. O termo Nova Aliança remete diretamente às promessas proféticas de Jeremias 31 versos 31 ao 34, uma aliança escrita não em tábuas de pedra, mas no coração do povo. Essa nova aliança não se fundamentava mais em sacrifícios repetidos de animais,
mas no sacrifício único de Cristo. Beber o cálice, nesse contexto, significava participar do destino de Cristo, não apenas da alegria, mas também do sofrimento e da entrega. Era convite à comunhão profunda, mas também ao compromisso radical. Um dos aspectos mais dramáticos da última ceia é a presença da traição. Os evangelhos narram que, enquanto comiam, Jesus anunciou: "Um de vós me trairá." Mateus 26, verso 21. Esse detalhe mostra que a mesa da ceia não era composta por santos ideais, mas por homens comuns, com fraquezas e contradições. A figura de Judas, que sai da mesa para entregar Jesus, revela a tensão entre luz e trevas presente naquele momento. A ceia é lugar de comunhão, mas também de confronto com a realidade do pecado humano. A presença da traição reforça que a graça não é barata. O cálice da salvação é oferecido mesmo a quem está prestes a negar o Senhor. Outro elemento fundamental da última ceia é sua projeção para o futuro. Jesus declarou: "Não beberei mais do fruto da videira até aquele dia em que o beba novo convosco no reino de Deus." Marcos 14, verso 25. Essa afirmação coloca a ceia como ponte entre presente e futuro. Ela é memória da cruz, mas também antecipação do banquete messiânico anunciado pelos profetas. Isaías 25, verso 6 fala de um grande festim preparado por Deus, com vinhos envelhecidos e manjares suculentos, quando a morte será destruída para sempre. Assim, a ceia de Jesus não é apenas lembrança do passado, mas esperança viva do futuro. Cada celebração é um ensaio do banquete eterno. Embora João não destaque o pão e o vinho, ele nos dá um detalhe precioso da última ceia: o gesto do lava-pés. João 13, versos 1 ao 17. Enquanto nos sinóticos a ceia se centra na entrega sacrificial de Cristo, em João ela se expressa no serviço humilde. Ao lavar os pés dos discípulos, Jesus mostrou que a comunhão com ele não se resume a ritos, mas deve se traduzir em serviço. O pão partido e o cálice compartilhado ganham, assim, expressão prática. Quem participa da ceia é chamado a viver em humildade, serviço e amor. Para os discípulos, a última ceia foi um mistério difícil de compreender naquele momento. Eles esperavam libertação política de Roma, mas Jesus falava de entrega e morte. Eles aguardavam triunfo, mas ele anunciava sofrimento. Somente após a ressurreição é que os apóstolos entenderam plenamente o significado da ceia. Como Paulo escreveu em 1 Coríntios 11, verso 26, "Todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha." A ceia tornou-se, então, memória viva da cruz e sinal da esperança futura. Na última ceia, Jesus reuniu em um só gesto toda a narrativa bíblica. Do pão do maná no deserto ao pão partido de seu corpo. Do sangue do Cordeiro Pascal ao sangue derramado da nova aliança. Da promessa do banquete messiânico à antecipação do reino. Cada vez que a igreja celebra a ceia, ela volta àquela noite em Jerusalém, senta-se à mesa com Cristo e escuta novamente suas palavras. É encontro com o Senhor, chamado à comunhão e ensaio da eternidade. A última ceia não foi apenas o jantar final de Jesus com os discípulos, mas o coração da fé cristã. Ali, o pão e o vinho se tornaram sacramentos da nova aliança. A traição revelou a profundidade da graça e a promessa do reino abriu o horizonte da esperança. É na ceia que se unem memória, comunhão e profecia. É nela que Cristo nos alimenta, nos chama à unidade e nos prepara para o banquete eterno. Entre todos os alimentos que compõem a mesa humana, o pão ocupa um lugar de destaque. Mais do que apenas comida, ele tornou-se um símbolo de sobrevivência, partilha e presença divina. Na narrativa bíblica, o pão aparece repetidas vezes como metáfora da vida, do sustento que vem de Deus e do convite à comunhão. Na última ceia, Jesus deu ao pão um significado máximo, seu corpo entregue em favor da humanidade. Para compreender plenamente esse gesto, é necessário mergulhar no simbolismo do pão ao longo da história. Na antiguidade, o pão era o alimento mais básico e universal. No Oriente Próximo, trigo e cevada eram os cereais predominantes, transformados em pães achatados assados em fornos de barro ou sobre pedras quentes. A palavra pão acabou se tornando sinônimo de comida em geral. Essa centralidade aparece também na Bíblia. Quando se fala em prosperidade, fala-se em ter pão. Quando se anuncia juízo, fala-se em fome de pão. O pão representa a vida cotidiana, a garantia de sobrevivência. Na oração do Pai Nosso, Jesus ensina: "O pão nosso de cada dia nos dá hoje." Mateus 6, verso 11. Esse pedido não é apenas por alimento físico, mas por tudo que sustenta a existência: saúde, dignidade, trabalho, graça de Deus. O pão,
portanto, é símbolo do cuidado divino que se renova diariamente. Um dos episódios mais marcantes do Antigo Testamento é a narrativa do maná, o pão do céu. No deserto, quando o povo murmurava de fome, Deus fez chover sobre eles um alimento misterioso, descrito em Êxodo 16 como algo miúdo e branco, semelhante a coentro. Cada família deveria recolher apenas o necessário para cada dia, simbolizando dependência diária da providência divina. O maná não era apenas alimento físico, mas lição espiritual. Deus era quem sustentava seu povo. O pão do céu mostrava que a vida não depende apenas do trabalho humano, mas da graça divina. No Novo Testamento, Jesus reinterpretou esse episódio. Não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, meu Pai é quem vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. João 6 verso 32 e 33. Ele próprio se apresenta como o cumprimento do maná, o pão vivo que alimenta para a vida eterna. Outro momento central é a multiplicação dos pães, narrada nos Evangelhos, Mateus 14, Marcos 6, Lucas 9, João 6. Diante da multidão faminta, Jesus toma 5 pães e 2 peixes, dá graças, parte e distribui. O gesto é claramente antecipação da ceia, partir o pão, dar graças e saciar a fome da multidão. Aqui o pão simboliza a generosidade de Deus, que multiplica o pouco quando colocado em suas mãos. É também sinal de solidariedade. A partilha do pão faz surgir abundância onde parecia haver escassez. Na tradição cristã, esse episódio aponta para a Eucaristia, o pão de Cristo que nunca se esgota e que sacia não apenas a fome física, mas a fome espiritual do ser humano. O ponto culminante do simbolismo do pão está no discurso de Jesus em João 6 verso 35. Eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Aqui, o pão deixa de ser apenas metáfora de sustento físico para se tornar revelação da identidade de Cristo. Ele não oferece apenas pão, mas é ele mesmo o pão. Isso significa que a verdadeira vida não se encontra apenas em recursos materiais, mas na união com Jesus. Na última ceia, essa revelação ganha corpo. O pão partido é seu corpo entregue. Quem participa desse pão entra em comunhão com Cristo, alimenta-se de sua vida e torna-se parte do seu corpo místico, a Igreja. Além da dimensão teológica, o pão também carrega forte simbolismo cultural. Em muitas sociedades antigas, partir o pão era sinal de amizade e aliança. Convidar alguém para comer pão à mesa era gesto de hospitalidade e confiança. Na Bíblia, isso aparece em episódios como o de Abraão, que oferece pão aos anjos que o visitam, Gênesis 18, e no costume de compartilhar pão como sinal de pacto. Por isso, a ceia cristã não é um ritual solitário, mas comunitário. Quem come o mesmo pão torna-se parte da mesma família. Paulo expressa isso em 1 Coríntios 10 verso 17. Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. O pão partido une os discípulos de Cristo em um só corpo espiritual. Curiosamente, o pão também pode aparecer na Bíblia como símbolo de juízo. Quando o profeta Ezequiel anuncia o cativeiro, Deus manda que ele coma pão medido, mostrando que o povo sofreria escassez. Ezequiel 4 verso 16. Em Amós 8 verso 11, é anunciada uma fome não de pão físico, mas de ouvir a palavra do Senhor. Isso mostra que o pão, mais do que alimento, é metáfora da própria palavra e presença de Deus. Quando falta pão, falta vida. Quando falta palavra, falta direção espiritual. O pão terreno aponta para o pão espiritual que é a revelação divina. Na espiritualidade cristã contemporânea, o pão continua sendo símbolo poderoso. Ele lembra a dependência diária de Deus, convida a solidariedade com os que têm fome, aponta para Cristo como sustento espiritual e chama a comunhão da Igreja. Cada vez que o pão é partido na ceia, a mensagem é clara: nossa vida depende de Cristo. Não basta acumular bens ou buscar apenas alimento físico. A verdadeira vida está em se nutrir da graça de Deus e viver em partilha. Assim, o pão da ceia não é apenas memória da cruz, mas também desafio ético. Viver em simplicidade, repartir com os necessitados e buscar em Cristo o alimento que nunca perece. O pão, na Bíblia e na cultura, é símbolo de sustento, partilha e presença divina. Do maná no deserto à multiplicação dos pães, do pão partido da ceia ao pão da vida que é Cristo, tudo converge para uma mesma verdade: a vida humana só encontra sentido quando se alimenta de Deus. Na ceia, o pão não é apenas alimento, é o corpo de Cristo oferecido em amor, que nos une em comunhão e nos sustenta na jornada da fé. Se o pão é símbolo da vida cotidiana e do sustento essencial, o vinho representa o lado festivo,
profundo e transformador da existência. Na Bíblia e em muitas culturas antigas, o vinho está associado à alegria, à celebração e também à experiência do sagrado. Na última ceia, Jesus deu ao vinho um novo significado, o sangue da nova aliança, derramado para a redenção. Para compreender esse gesto, é preciso mergulhar no simbolismo do vinho ao longo da história bíblica e cultural. O vinho aparece na Escritura como sinal de bênção e prosperidade. O Salmo 104, verso 15 declara que Deus dá ao homem o vinho que alegra o coração. Nos banquetes festivos, o vinho acompanhava a comida como expressão de alegria e comunhão. Nas festas judaicas, como as bodas, o vinho simbolizava a celebração da vida e da aliança entre famílias. Não é à toa que o primeiro milagre de Jesus foi transformar água em vinho nas bodas de Caná, João 2 versos 1 ao 11. Esse gesto não foi apenas prático, mas simbólico. O Messias inaugurava tempos de abundância e alegria divina, em contraste com a antiga lei que já não saciava. Na literatura profética, o vinho assume também um caráter ambíguo. Por um lado, é sinal de bênção, por outro, pode simbolizar sofrimento e juízo. Isaías 51 verso 17 fala do cálice do furor do Senhor, que Jerusalém teria de beber. Jeremias 25 verso 15 descreve um cálice da ira divina dado às nações. Essa dupla dimensão é fundamental para entender a ceia de Jesus. O cálice que ele entrega aos discípulos é cálice da salvação, mas também aponta para o cálice da paixão que ele mesmo beberia no Getsêmani. Mateus 26 verso 39. Meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Assim, o vinho representa tanto alegria quanto sofrimento, tanto comunhão quanto juízo. Participar do cálice de Cristo é partilhar de sua vida, mas também estar disposto a assumir o peso da cruz. Na última ceia, Jesus foi explícito: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Lucas 22 verso 20. Aqui, o vinho deixa de ser apenas metáfora de celebração e se torna símbolo do sacrifício. Na tradição judaica, o sangue era vida, Levítico 17 verso 11. Derramar sangue era entregar a vida. Quando Jesus associa o vinho ao seu sangue, ele antecipa a cruz. Seu sangue derramado seria o preço da redenção. O vinho, portanto, torna-se sacramento da vida entregue por amor. Beber desse cálice é receber a vida de Cristo e comprometer-se com a nova aliança estabelecida em seu sacrifício. Na Bíblia, encontramos um contraste marcante. O vinho pode simbolizar tanto vida quanto condenação. O vinho da ira de Deus aparece em Apocalipse 14 verso 10, quando os ímpios são descritos como aqueles que beberão do cálice da cólera divina. Já o vinho da vida é imagem de comunhão no banquete messiânico, quando Deus saciará seu povo com alegria eterna. Isaías 25 verso 6. Na ceia, esses dois sentidos convergem. Jesus bebeu o cálice da ira para que seus discípulos pudessem beber o cálice da salvação. A cruz é, portanto, o ponto de encontro entre juízo e graça, entre condenação e redenção. No judaísmo do Segundo Templo, o vinho também assumia dimensão escatológica. Durante o Seder Pascal, 4 cálices de vinho eram bebidos, como vimos no capítulo anterior, representando as promessas de Êxodo 6. Muitos estudiosos entendem que o cálice que Jesus elevou foi o terceiro, o cálice da redenção. Isso significa que ele se declarou como o cumprimento da promessa de Deus. A redenção definitiva viria através dele. Ao mesmo tempo, ele prometeu um cálice futuro. Em verdade vos digo que não beberei mais do fruto da videira até aquele dia em que o beba novo convosco no reino de meu Pai. Mateus 26 verso 29. Isso aponta para o cálice messiânico, o vinho novo do reino, reservado para o banquete eterno. Assim, o cálice da ceia é memorial do sacrifício, mas também antecipação da glória. Descobertas arqueológicas confirmam a importância do vinho na vida cotidiana da Palestina antiga. Lagares de pedra para pisar uvas foram encontrados em diversas regiões, mostrando que a produção era comum. Jarros de cerâmica contendo resíduos de vinho datam de séculos antes de Cristo, inclusive em sítios como Megido e Jerusalém. Além disso, textos rabínicos confirmam o uso litúrgico do vinho em bênçãos e orações. O vinho era elemento indispensável para santificar festas e refeições. Assim, quando Jesus toma o cálice na ceia, ele está inserido em uma tradição milenar, mas ao mesmo tempo dá a ela um novo sentido. Hoje, o vinho continua sendo o símbolo central da espiritualidade cristã. Ele lembra que a fé não é apenas renúncia, mas também alegria, não é só sacrifício, mas também celebração. O cálice de Cristo é convite a viver em comunhão, celebrar a salvação e partilhar a vida com os irmãos.
Ao mesmo tempo, o vinho lembra que seguir a Cristo implica também estar disposto a beber do cálice do sofrimento, renunciar ao egoísmo, enfrentar perseguições e viver em fidelidade ao Evangelho. Para a espiritualidade contemporânea, isso significa que a ceia é ao mesmo tempo festa e compromisso. Festa da graça recebida, compromisso da vida entregue. O vinho, na Bíblia, é símbolo de alegria, comunhão, sofrimento e redenção. Na última ceia, esses sentidos convergem. O cálice representa o sangue derramado de Cristo, que inaugura a nova aliança. É memorial do sacrifício, mas também promessa do banquete messiânico. Beber do cálice é viver a alegria da salvação, mas também assumir a responsabilidade da cruz. É ser marcado pela vida de Cristo, alimentado por sua graça e chamado à esperança do reino que virá. Depois da última ceia de Jesus com seus discípulos, a comunidade cristã nascente precisou entender e vivenciar esse gesto de maneira contínua. O que era memória íntima da noite em Jerusalém se transformou em prática comunitária que sustentava a identidade da igreja. A ceia, chamada de Eucaristia, ceia do Senhor ou simplesmente partir o pão, tornou-se centro da espiritualidade dos primeiros cristãos, marcando sua fé, sua comunhão e sua resistência em meio às perseguições. O livro de Atos nos oferece os primeiros retratos da prática da ceia. Logo após Pentecostes, Lucas descreve a vida comunitária dos cristãos de Jerusalém, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Atos 2 verso 42. O partir o pão não era uma refeição comum, mas uma forma de reviver a última ceia. Os cristãos reuniam-se em casas, partilhavam o pão e o vinho e reconheciam a presença de Cristo em seu meio. Essa prática se tornava sinal visível da nova comunidade, não apenas ouvir a palavra, mas também partilhar a mesa. Em Atos 20 verso 7, lemos que no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão. Isso mostra que a ceia já era celebrada no domingo, dia da ressurreição, distinguindo-se gradualmente do sábado judaico e ganhando identidade própria. O testemunho mais antigo sobre a ceia está em 1 Coríntios 11 versos 23 ao 26, escrito por Paulo cerca de 20 anos após a morte de Jesus. Ali ele cita a tradição que recebeu. Na noite em que foi traído, o Senhor Jesus tomou o pão. Esse é o primeiro registro escrito da instituição da ceia, até mesmo anterior aos evangelhos. Paulo não apenas recorda o evento, mas dá instruções práticas. A ceia não deve ser celebrada de forma desordenada ou egoísta. Em Corinto, havia desigualdades, alguns comiam em excesso, outros passavam fome. Paulo repreende duramente: quando vos reunis, não é a ceia do Senhor que comeis. 1 Coríntios 11 verso 20. Para ele, a ceia é memória viva da morte do Senhor e anúncio de sua volta. Todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Participar indignamente, sem discernir o corpo, era transformar um gesto sagrado em ocasião de juízo. Nos primeiros séculos, a ceia muitas vezes estava unida ao chamado ágape, refeição comunitária onde os irmãos partilhavam o alimento. A palavra ágape, que significa amor, descrevia tanto a refeição quanto o espírito que a animava. Esses encontros uniam ricos e pobres, escravos e senhores, homens e mulheres, rompendo barreiras sociais do mundo greco-romano. Era um sinal revolucionário, uma comunidade onde todos tinham lugar à mesa. Entretanto, essa prática também gerava tensões. Alguns aproveitavam para se exceder em comida e bebida, perdendo o sentido espiritual. Com o tempo, a Igreja separou a ceia do Senhor das refeições comuns, para preservar seu caráter sagrado. O contexto de perseguição ao cristianismo também marcou a compreensão da ceia. Como os cristãos falavam em comer o corpo e beber o sangue de Cristo, boatos circulavam no Império Romano de que eles praticavam canibalismo em reuniões secretas. Autores romanos, como Plínio, o Jovem, chegaram a registrar essas suspeitas. Essas acusações serviram de pretexto para perseguições, mas, paradoxalmente, também fortaleceram a identidade da Igreja. A ceia era vista como algo tão essencial que os cristãos preferiam arriscar a vida do que abandonar a prática. Os relatos dos mártires mostram que muitos iam para a morte após participarem da Eucaristia, levando consigo a convicção de que estavam unidos ao sacrifício de Cristo. Para os cristãos da Igreja primitiva, a ceia não era apenas rito espiritual, mas expressão de identidade. Num mundo marcado por banquetes pagãos oferecidos a deuses, a mesa do Senhor era sinal de separação e fidelidade ao único Deus. Participar da ceia significava declarar publicamente: pertencemos a Cristo. Era gesto de resistência cultural e religiosa.
Enquanto os romanos celebravam o imperador como Senhor, os cristãos proclamavam na ceia: Jesus é o Senhor. A ceia, portanto, não era neutra. Ela carregava implicações sociais, políticas e espirituais. Ela moldava a comunidade e desafiava o status quo. Nos séculos I e II, líderes da Igreja escreveram sobre a Eucaristia, mostrando sua centralidade. Inácio de Antioquia, 610 d.C., descreveu a ceia como medicina da imortalidade. Justino Mártir, 650 d.C., relatou em sua apologia como os cristãos celebravam a ceia aos domingos, ouvindo as Escrituras e partilhando pão e vinho consagrados. Adidaquê, escrito cristão do século I, traz orações simples usadas na ceia, agradecendo a Deus pelo pão partido e pelo vinho da videira de Davi. Esses escritos confirmam que a ceia era o centro da vida cristã, compreendida não como banquete literal, mas como sacramento da presença de Cristo. Na Igreja primitiva, a ceia reunia múltiplos significados: memória da morte de Cristo, celebração da ressurreição, antecipação do reino, sinal de comunhão e identidade de resistência. Era ato simples, pão e vinho partilhados, mas carregado de uma profundidade espiritual que marcava a comunidade. Ainda hoje, essa herança inspira a Igreja contemporânea. Cada vez que os cristãos se reúnem ao redor da mesa do Senhor, eles revivem a fé dos primeiros discípulos, recordando que a ceia não é apenas tradição, mas testemunho de esperança e coragem em meio a um mundo hostil. A ceia na Igreja primitiva não era um rito isolado, mas o coração da comunidade cristã. Celebrada em casas, perseguida por impérios, mal interpretada por vizinhos, ela foi alimento da fé, sinal de unidade e bandeira de resistência. Ali, os cristãos encontravam forças para enfrentar perseguições, afirmavam sua identidade em Cristo e anunciavam que, mesmo em meio às trevas, a mesa do Senhor era lugar de vida, esperança e vitória. Com o passar dos séculos, a ceia deixou de ser apenas uma prática das casas da Igreja primitiva e passou a ocupar um lugar central no culto cristão institucionalizado. Esse processo trouxe consigo profundas reflexões teológicas, debates intensos, definições doutrinárias e também divisões que marcaram a história da Igreja. O pão e o vinho, simples em sua origem, tornaram-se símbolos carregados de camadas de interpretação que revelam a busca do cristianismo em compreender o mistério da presença de Cristo na ceia. À medida que o cristianismo se expandia pelo Império Romano, a prática da ceia foi se estruturando liturgicamente. Já no século IV, após a oficialização da fé cristã por Constantino, a ceia deixou de ser celebrada apenas em casas e passou a ocorrer em basílicas, com liturgias elaboradas. Os concílios ecumênicos, como o de Nicéia, 325 d.C., não trataram apenas de questões cristológicas, mas também consolidaram práticas litúrgicas em torno da ceia. A compreensão de que ela não era um simples memorial, mas um sacramento, foi ganhando força. O vocabulário da presença real de Cristo no pão e no vinho começou a ser articulado e sistematizado. Com o tempo, desenvolveu-se a ideia de que, ao consagrar o pão e o vinho, o sacerdote invocava a presença real de Cristo. Essa crença foi se aprofundando, até que, na Idade Média, a teologia escolástica buscou explicá-la filosoficamente. Tomás de Aquino, século XIII, por exemplo, formulou a doutrina da transubstanciação. A substância do pão e do vinho se transformaria, pela ação divina, no corpo e sangue de Cristo, embora a aparência, ou acidentes, permanecesse inalterada. Essa explicação, confirmada no Concílio de Latrão IV, 1215, e reafirmada no Concílio de Trento, 1545 até 1563, tornou-se a visão oficial da Igreja Católica. Assim, a ceia foi compreendida não apenas como memorial, mas como sacramento em que Cristo se faz presente de modo real e misterioso. No século XVI, a Reforma Protestante trouxe novas leituras e debates intensos sobre a ceia. Martinho Lutero defendia a consubstanciação, ou seja, que o corpo e o sangue de Cristo estavam presentes sob e sobre o pão e o vinho. Para ele, não havia transformação da substância, mas uma presença real simultânea. João Calvino via a ceia como sacramento espiritual. Cristo está realmente presente, mas de forma espiritual e não física. O pão e o vinho são sinais visíveis da graça invisível. Ulrico Zwinglio, por outro lado, entendia a ceia como um memorial simbólico. O pão e o vinho não mudam, mas servem apenas como lembrança da obra de Cristo. Essas diferenças geraram disputas acaloradas, a ponto de a ceia se tornar ponto de divisão entre os próprios reformadores. O famoso Colóquio de Marburgo, 1529, tentou unificar as posições, mas não houve consenso, e as tradições protestantes seguiram com compreensões distintas.
Até hoje, a ceia continua sendo um dos temas que mais distinguem as tradições cristãs. Católicos afirmam a transubstanciação e a presença real de Cristo no pão e no vinho. A missa é sacrifício renovado e memorial da cruz. Ortodoxos também afirmam a presença real, mas rejeitam explicações filosóficas como a transubstanciação. Para eles, o mistério da transformação é aceito pela fé. Protestantes apresentam diversidade. Luteranos defendem a consubstanciação. Reformados, calvinistas, veem presença espiritual. Batistas e evangélicos em geral adotam a ceia como memorial simbólico. Essas diferenças mostram a riqueza e a complexidade da reflexão cristã. O pão e o vinho, simples em sua origem, tornaram-se pontos de profundas discussões sobre a natureza da fé e da graça. Outro aspecto debatido ao longo da história é a prática da ceia. Frequência, na igreja primitiva, parecia ser semanal. Com o tempo, em muitas tradições, passou a ser mensal, anual ou até mais rara. Já em outros contextos, como no catolicismo, a celebração é diária na missa. Participantes. Em algumas tradições, apenas membros batizados podem participar. Em outras, a ceia é aberta a todos os que creem em Cristo. A questão da ceia fechada ou aberta continua sendo tema de debate. Forma. Em algumas igrejas, apenas o sacerdote toma o cálice. Em outras, toda a congregação participa. O tipo de pão, com ou sem fermento, e o uso de vinho ou suco de uva também variam conforme a tradição. Essas práticas mostram como a ceia foi adaptada a diferentes contextos culturais e teológicos, mantendo-se, porém, como centro da vida cristã. Paradoxalmente, a ceia é símbolo tanto de unidade quanto de divisão. Ela é chamada de mesa do Senhor, sinal da comunhão de todos os que creem. Porém, ao longo da história, tornou-se também motivo de rupturas. Igrejas se dividiram por discordar sobre sua natureza. Concílios condenaram heresias relacionadas à interpretação da ceia. A Reforma Protestante resultou em diferentes tradições eclesiásticas, cada uma com sua própria compreensão. Mesmo assim, em movimentos ecumênicos contemporâneos, a ceia voltou a ser vista como ponte de diálogo. Muitas denominações reconhecem que, apesar das diferenças, partilhar pão e vinho aponta para a mesma esperança em Cristo. O desenvolvimento histórico e teológico da ceia mostra a profundidade do mistério que ela encerra. O fato de ter gerado tantos debates não diminui seu valor, mas revela sua centralidade para a fé cristã. Mais do que uma questão de formas ou teorias, a ceia continua sendo experiência de encontro com Cristo. Cada tradição, à sua maneira, busca responder à pergunta: como Cristo está presente no pão e no vinho? A resposta, seja sacramental, espiritual ou simbólica, expressa a tentativa de compreender a profundidade do gesto de Jesus. No fim, o essencial permanece. O pão e o vinho apontam para o amor de Cristo derramado na cruz e para a comunhão do seu povo até a consumação dos tempos. Ao longo da história, a ceia foi celebrada, discutida, interpretada e até motivo de divisões. De simples refeição comunitária, tornou-se sacramento central do culto cristão. Entre transubstanciação, consubstanciação, presença espiritual ou memorial, permanece o mesmo núcleo. Cristo é oferecido como alimento da fé e sinal da nova aliança. Assim, a ceia continua sendo um mistério inesgotável, que desafia a razão, une os corações e aponta para a esperança eterna. O pão e o vinho da ceia não são apenas símbolos espirituais, mas também realidades que atravessaram séculos em objetos, inscrições, mosaicos, pinturas e esculturas. A arqueologia e a iconografia revelam como os primeiros cristãos celebravam a ceia, como a entendiam e como representavam artisticamente. Através desses testemunhos, podemos visualizar a fé de gerações que, em contextos de perseguição ou de glória, buscaram expressar o mistério da comunhão com Cristo. As catacumbas de Roma, usadas entre os séculos II e IV como locais de sepultamento e culto cristão clandestino, preservam algumas das mais antigas representações da ceia. Nelas, vemos pinturas murais que retratam pequenos grupos em torno de uma mesa com pão e taças de vinho. Esses desenhos simples e simbólicos revelam como os cristãos primitivos entendiam a ceia, uma refeição comunitária, expressão da esperança na ressurreição. Em algumas catacumbas, aparece o símbolo do peixe, istis, que também se tornou referência eucarística. As letras da palavra grega formam o acróstico Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. Assim, pão, vinho e peixe eram sinais da presença de Cristo. Um debate interessante na iconografia cristã é a forma da mesa da última ceia. Nos primeiros séculos,
Muitas representações mostram uma mesa redonda, evocando igualdade entre os participantes. Isso reforçava a ideia de comunhão e fraternidade, sem hierarquias visíveis. Já na Idade Média e no Renascimento, a mesa retangular tornou-se o padrão, como na célebre pintura de Leonardo da Vinci. Essa mudança refletia não apenas questões artísticas, mas também concepções teológicas e eclesiais, uma disposição que destacava Cristo como centro e os apóstolos em ordem ao redor, quase como um reflexo da liturgia clerical da época. Essas diferenças visuais mostram como a ceia foi reinterpretada culturalmente, adaptando-se ao imaginário de cada período. Além das pinturas, a arqueologia descobriu inúmeros objetos ligados à celebração da ceia. Cálices de pedra ou vidro, usados nas refeições e cultos cristãos primitivos. Alguns foram encontrados em Jerusalém, datados do século I, semelhantes aos que poderiam ter sido usados na última ceia. Patenas, pratos litúrgicos em prata ou bronze, usados para colocar o pão consagrado. Muitos exemplares foram preservados em tesouros litúrgicos de igrejas antigas. Mosaicos. Em igrejas do século IV, como em Ravenna, aparecem imagens de cestos com pães e taças de vinho, remetendo à multiplicação dos pães e à ceia. Esses achados arqueológicos confirmam que, desde cedo, os cristãos valorizavam o pão e o vinho não apenas como alimentos, mas como objetos sagrados, dignos de cuidado especial. Entre todas as representações artísticas, nenhuma é tão famosa quanto a última ceia pintada por Leonardo da Vinci, de 1495 a 1498, no convento de Santa Maria delle Grazie, em Milão. Leonardo inovou ao retratar o momento em que Jesus anuncia a traição. Cada apóstolo reage de forma diferente, expressando surpresa, indignação ou dúvida. Judas aparece inclinado para trás, em sombra, segurando uma pequena bolsa. Embora não seja historicamente precisa, a mesa longa e o ambiente renascentista destoam da realidade do século I. A obra de Leonardo fixou no imaginário ocidental a imagem clássica da ceia. Ela não é apenas arte, mas também teologia visual, Cristo ao centro, calmo e sereno, contrastando com o tumulto ao redor. A iconografia da ceia evoluiu conforme as épocas. Idade Média. A ceia aparece em manuscritos iluminados e vitrais, destacando o caráter sacramental. Renascimento. Artistas como Giotto, Franz Angélico e Leonardo enfatizaram o aspecto humano dos discípulos e a dramaticidade do momento. Barroco. As pinturas se tornaram mais emocionais e realistas, com jogos de luz e sombra que destacavam a presença divina. Arte contemporânea. A ceia é reinterpretada em contextos culturais diversos, mesas comunitárias em favelas, retratos de Cristo com povos indígenas, representações em estilo abstrato. Essa multiplicidade mostra a universalidade do gesto. O pão e o vinho da ceia falam a todas as culturas, atravessando fronteiras e épocas. Outro ponto importante é o estudo arqueológico do chamado cenáculo, o local tradicional da última ceia em Jerusalém. Embora a estrutura atual seja do período das Cruzadas, século XII, escavações mostram que a área já era usada como local de culto desde os primeiros séculos. Embora não haja provas definitivas de que ali ocorreu a ceia original, o local é venerado há mais de 1600 anos como memória viva do evento. Isso demonstra como a tradição cristã busca preservar não apenas a mensagem, mas também os espaços físicos ligados à história da fé. A arqueologia e a arte nos lembram que a fé cristã não é apenas espiritual, mas também histórica e material. Os primeiros cristãos expressaram sua esperança em símbolos pintados nas catacumbas. Artistas medievais e renascentistas transmitiram teologia através de cores e formas. Objetos simples como cálices e pratos se tornaram relíquias do sagrado. Para a espiritualidade contemporânea, isso significa que a ceia não é apenas conceito, mas experiência concreta. Cada vez que se olha para uma pintura, um mosaico ou um cálice antigo, somos lembrados de que a fé se encarnou na história, em pessoas, lugares e objetos que testemunham o encontro do humano com o divino. A arqueologia e a iconografia ampliam nosso entendimento da ceia. Elas mostram como os primeiros cristãos a viveram em meio à perseguição, como a igreja celebrou em liturgias grandiosas e como artistas de diferentes épocas a reinterpretaram. Seja em uma pintura simples nas catacumbas ou no esplendor de Leonardo da Vinci, o pão e o vinho continuam a falar, atravessando gerações. Eles não são apenas símbolos do passado, mas sinais vivos de uma comunhão que se renova sempre. A ceia com pão e vinho não é apenas uma memória distante da última ceia de Jesus ou uma prática histórica da igreja primitiva. Ela permanece viva na espiritualidade contemporânea como um momento de encontro com Cristo, de renovação da fé, de comunhão comunitária e de esperança futura.
Sua simplicidade esconde uma profundidade espiritual que continua a transformar vidas e comunidades ao redor do mundo. Para os cristãos, a ceia é memória do sacrifício de Cristo. Mas não se trata de lembrança fria ou intelectual, e sim de um memorial vivo. Como no Pessach judaico, onde cada geração participa como se tivesse saído do Egito, a ceia é celebração em que cada cristão participa como se estivesse no cenáculo com Jesus. Essa dimensão memorial se une à experiência da presença real de Cristo. Ainda que as tradições cristãs interpretem essa presença de modos diferentes, física, espiritual ou simbólica, todas reconhecem que a ceia é encontro com o Senhor ressuscitado. Ao comer o pão e beber o cálice, os fiéis experimentam intimidade com Cristo de forma única. Outro aspecto essencial da ceia é a comunhão entre os crentes. Paulo afirma em 1 Coríntios 10, verso 17, porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. A ceia lembra que a fé cristã não é individualista. Ao redor da mesa, ricos e pobres, diferentes etnias e classes sociais são reunidos. É sinal de reconciliação. Não se pode participar da mesa do Senhor enquanto se mantém ódio ou divisão contra o irmão. Por isso, muitas igrejas incluem momentos de reconciliação e perdão antes da ceia. Ela é convite à unidade visível e espiritual, um ensaio da fraternidade plena no reino de Deus. Na espiritualidade contemporânea, a ceia também ganhou uma dimensão social e profética. Partilhar pão e vinho é lembrar que, em um mundo onde muitos ainda passam fome, a mesa do Senhor é símbolo de justiça e partilha. Teólogos da libertação na América Latina enfatizam a ceia como ato de denúncia contra a desigualdade. Não pode haver ceia autêntica se ela não nos move a repartir com os necessitados. A mesa eucarística se torna, assim, resistência contra sistemas de opressão. Esse entendimento resgata a prática da igreja primitiva, em que o ágape unia pobres e ricos em uma só família. Participar da ceia é comprometer-se a viver uma fé que transforma realidades sociais. Embora a ceia tenha origem judaico-cristã, seus símbolos dialogam com culturas diversas. Em muitas sociedades, o pão continua sendo alimento básico e o vinho, sinal de celebração. Assim, mesmo fora do contexto religioso, essas imagens evocam sustento e comunhão. Artistas modernos retratam a ceia em contextos culturais próprios, mesas indígenas, comunidades africanas, favelas brasileiras. Essas releituras mostram que o pão e o vinho pertencem à experiência humana universal e podem ser reinterpretados em cada tempo e lugar, sem perder o núcleo central, Cristo partilhando a vida com seu povo. A ceia também pode ser compreendida em diálogo com outras tradições religiosas. No judaísmo, como vimos, o Pessach é celebração da libertação. No islamismo, embora não exista um rito análogo, há a valorização da hospitalidade e da partilha da refeição como sinal de fraternidade. Esses paralelos mostram que o gesto de compartilhar pão e vinho toca uma dimensão espiritual que ultrapassa fronteiras. A ceia, nesse sentido, pode ser ponte de diálogo interreligioso, testemunhando que a comunhão é um valor universal e que o alimento compartilhado é sinal de paz. Para além da dimensão comunitária, a ceia toca profundamente a espiritualidade individual. Ao participar dela, cada cristão é convidado ao autoexame, refletir sobre sua vida, confessar pecados, renovar compromissos com Deus. Esse momento íntimo é a oportunidade de cura espiritual. Muitos relatam experimentar consolo, esperança e renovação ao tomar o pão e o cálice. A ceia recorda que não estamos sozinhos. Cristo caminha conosco e nos alimenta em nossa jornada. Hoje, a ceia é celebrada de formas variadas. Igrejas históricas, católicas, ortodoxas, anglicanas, luteranas, a celebram semanal ou diariamente, com liturgias solenes. Igrejas protestantes, presbiterianas, metodistas, batistas, costumam celebrá-la mensalmente, em tom comunitário e simples. Igrejas pentecostais muitas vezes a realizam em cultos especiais, como momentos de renovação espiritual. Independentemente da frequência ou da forma, o centro é sempre o mesmo: pão e vinho, ou suco, símbolos que apontam para Cristo. Essa diversidade expressa a vitalidade da fé cristã, que adapta formas sem perder a essência. Por fim, a ceia é sempre celebração de esperança. Cada vez que o pão é partido e o cálice é compartilhado, os cristãos lembram as palavras de Jesus: não beberei deste fruto da videira até o dia em que o beba novo convosco no reino de meu Pai. Mateus 26, verso 29. A ceia, portanto, é ensaio do grande banquete messiânico anunciado pelos profetas e pelo Apocalipse. Apocalipse 19, verso 9.
Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Assim, ela não olha apenas para o passado da cruz, nem apenas para o presente da comunhão, mas também para o futuro da vitória final de Cristo. Na espiritualidade contemporânea, a ceia é memória da cruz, experiência da presença de Cristo, convite à unidade, denúncia contra a injustiça e anúncio do reino vindouro. Ela ultrapassa fronteiras culturais e religiosas, dialoga com a vida pessoal e comunitária, e continua sendo um dos ritos mais poderosos da fé cristã. Partilhar pão e vinho hoje é entrar em contato com séculos de história, mas também é viver uma experiência de graça que transforma o presente e aponta para a eternidade. Se até aqui vimos as raízes históricas, bíblicas, teológicas e simbólicas da ceia, este capítulo busca responder a uma pergunta essencial: como o pão e o vinho influenciam a vida cristã prática no dia a dia? A ceia não é apenas uma recordação ritual, mas um convite a viver em comunhão, discipulado, serviço e esperança. Participar dela é deixar que sua mensagem molde nosso caráter, nossas relações e nosso compromisso com o mundo. Quando Jesus disse: "Tomai, comei, isto é o meu corpo. Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue." Mateus 26 versos 26 ao 28. Ele não propôs apenas um gesto litúrgico, mas um chamado ao discipulado. Comer o pão e beber o cálice significa aceitar participar da vida de Cristo, sua entrega, seu amor, sua missão. É tornar-se seguidor não apenas de palavras, mas de atitudes. O pão nos lembra que devemos viver em simplicidade e dependência de Deus. O vinho nos recorda que o caminho do cristão envolve também renúncia e sacrifício. Assim, a ceia é um convite prático: viver como Cristo viveu, entregar-se por amor, servir e anunciar o reino. Outro ensinamento prático da ceia é o valor da vida comunitária. Ao redor da mesa do Senhor, todos são iguais, ricos e pobres, jovens e idosos, líderes e liderados. O pão e o vinho nos lembram que ninguém caminha sozinho na fé. Essa prática confronta o individualismo tão presente em nossa cultura. A ceia ensina que a vida cristã é essencialmente comunitária. Quando participamos juntos, proclamamos que somos um só corpo. Isso nos desafia a cuidar uns dos outros, a viver a solidariedade e a superar divisões. Paulo deixou claro em 1 Coríntios 11 que a ceia celebrada sem considerar o irmão se torna indigna. Assim, o cristão é chamado a viver diariamente em reconciliação, justiça e amor. A ceia também tem uma dimensão pessoal e íntima. Paulo exorta: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. 1 Coríntios 11 verso 28. Esse autoexame não é convite à culpa paralisante, mas à reflexão sincera: como tenho vivido diante de Deus e dos outros? Há pecados a confessar? Há relacionamentos a restaurar? O ato de examinar-se leva a fé renovada, reconhecer nossa fragilidade e, ao mesmo tempo, confiar no perdão oferecido por Cristo. A ceia, assim, fortalece a esperança. Se Ele nos sustenta hoje, também nos levará até o banquete final no reino. Embora celebrada em momentos específicos, a ceia aponta para uma realidade diária: a necessidade de nos alimentarmos espiritualmente de Cristo. Ele disse: "Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu nele." João 6 verso 56. Isso significa que a comunhão com Cristo não se limita a um culto, mas se estende a toda a vida. O pão e o vinho são sinais externos de uma realidade interna. Precisamos de Cristo todos os dias, assim como precisamos do pão físico. Na prática, isso se traduz em vida devocional constante, oração, leitura da palavra, serviço ao próximo. O cristão aprende que sem Cristo não há vida plena. Cada ceia também aponta para o futuro. Paulo escreveu: "Todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha." 1 Coríntios 11 verso 26. Assim, a ceia é um ato de fé escatológica. Vivemos o presente com os olhos voltados para a promessa do reino. Esse horizonte muda nossa forma de viver. Enfrentamos sofrimentos com esperança. Trabalhamos por justiça sabendo que a plenitude virá. Buscamos a santidade aguardando o encontro final com Cristo. Cada vez que comemos o pão e bebemos o cálice, renovamos nossa certeza de que a história caminha para o grande banquete do Cordeiro. A ceia também gera consequências práticas na vida social. Se todos participam do mesmo pão, não pode haver desigualdade, injustiça ou indiferença. O gesto de partilhar pão e vinho nos desafia a partilhar recursos, tempo e amor com os necessitados. A ceia é antídoto contra a exclusão. Quem foi acolhido por Cristo deve acolher o outro. É também resistência contra sistemas que oprimem,
Diante de impérios e poderes, o cristão proclama que seu verdadeiro Senhor é Cristo, o anfitrião da mesa. Assim, a ceia nos envia de volta ao mundo com a missão de sermos sinais de amor, reconciliação e justiça. Finalmente, a ceia é prática de renovação espiritual. Cada participação é oportunidade de recomeçar. O pão e o cálice lembram que a graça é sempre nova, que o perdão está disponível e que Cristo continua presente. Para muitos cristãos, a ceia é momento de lágrimas, reconciliação e consolo. É onde feridas são curadas, fardos são aliviados e a alma encontra descanso. A ceia não é apenas memória, mas encontro renovador com o Cristo vivo. A ceia é muito mais do que um rito sagrado, é escola de discipulado, comunhão, autoexame, esperança e missão. Ela molda a vida prática do cristão, lembrando de viver em simplicidade, repartir com os outros, examinar-se diante de Deus e esperar com confiança o banquete eterno. Cada vez que comemos o pão e bebemos o cálice, proclamamos não apenas o que Cristo fez no passado, mas também o que Ele faz em nós hoje e o que fará plenamente no futuro. Ao longo desta jornada, percorremos milênios de história, símbolos e práticas que envolvem o pão e o vinho. Desde suas raízes no Antigo Oriente, passando pelo Pessah judaico, pela última ceia de Jesus, pela prática da igreja primitiva, pelo desenvolvimento teológico, pelas expressões artísticas e pela espiritualidade contemporânea, vimos que a ceia é muito mais do que um simples ritual. Ela é um encontro vivo com Cristo e uma antecipação do reino de Deus. Agora, na conclusão, é hora de reunir essas dimensões e refletir sobre o que significa participar da ceia hoje, não apenas como memória do passado, mas como promessa do futuro e chamado para o presente. O pão e o vinho atravessam toda a narrativa bíblica como um fio dourado que conecta a criação, a redenção e a consumação. O pão, símbolo do sustento diário, aparece desde o maná no deserto até o pão da vida que é Cristo. O vinho, sinal de alegria e redenção, surge desde as promessas proféticas até o cálice da nova aliança. Na última ceia, esses dois elementos se encontram em Cristo. O pão é seu corpo entregue, o vinho é seu sangue derramado. Essa síntese une toda a história bíblica em um gesto simples, mas de profundidade infinita. Participar da ceia é mergulhar nessa memória. Cada vez que o cristão come o pão e bebe o cálice, ele é transportado de volta àquela noite em Jerusalém, sentado à mesa com os discípulos, ouvindo as palavras do Mestre. Mas essa memória não é apenas olhar para trás, é trazer o passado para o presente. Cristo não está distante, mas presente espiritualmente na comunhão da ceia. Ele nos convida a não esquecer, a manter viva a chama da fé e a renovar nosso compromisso de segui-lo. Ao mesmo tempo, a ceia não pode ser reduzida à experiência mística individual. Ela é profundamente comunitária e ética. Se partilhamos o mesmo pão e o mesmo cálice, somos chamados a viver como corpo unido. Isso significa superar divisões, combater injustiças e praticar a solidariedade. Não há ceia autêntica sem partilha real. O pão que simboliza Cristo nos lembra de repartir o pão com os famintos. O cálice que representa o sangue da aliança nos lembra de viver reconciliados com Deus e com o próximo. Mas a ceia também olha para frente. Jesus prometeu: "Não beberei mais do fruto da videira até aquele dia em que o beba novo convosco no reino de meu Pai." Mateus 26, verso 29. Isso significa que cada ceia é uma antecipação do banquete eterno. O Apocalipse descreve esse banquete como as bodas do Cordeiro, Apocalipse 19, verso 9, em que os remidos de todas as nações se assentarão à mesa com Cristo. Ali não haverá mais fome, dor ou lágrimas. A ceia é, portanto, ensaio dessa festa final, quando o reino será plenamente estabelecido. Essa dimensão escatológica dá à ceia uma força transformadora. Quem participa dela vive o presente com esperança, sabendo que a história não termina na cruz, mas na ressurreição e no banquete da eternidade. Parte da beleza da ceia é sua simplicidade. Pão e vinho são elementos universais, acessíveis em praticamente todas as culturas. Essa simplicidade permite que o gesto de Jesus atravesse os séculos e chegue até nós intacto em sua essência. Seja em uma catedral repleta de fiéis, em uma pequena congregação de vilarejo, em uma comunidade perseguida que se reúne às escondidas ou em uma família reunida em casa, o pão e o vinho continuam a falar. Cristo está presente, a salvação é real, a comunhão é verdadeira. Cada vez que celebramos a ceia, somos renovados. É um momento de autoexame, confissão, perdão e restauração. É também um tempo de gratidão, pois recordamos o sacrifício que nos trouxe vida. Na correria do cotidiano, a ceia nos faz parar, desacelerar e recordar o essencial. Não vivemos apenas de pão,
mas da graça de Deus. Ela nos reorienta, recentraliza nossa fé e nos fortalece para a caminhada cristã. Por fim, a ceia aponta para a consumação da promessa. O banquete eterno não será apenas um ritual, mas a celebração plena da vitória de Cristo. Lá, todos os povos se assentarão à mesa, todas as lágrimas serão enxugadas e toda fome será saciada. Esse é o horizonte da fé cristã. O futuro não é vazio, mas cheio de esperança. A ceia nos faz levantar os olhos e esperar. Ela nos lembra que, mesmo em meio à dor e à injustiça do presente, um dia estaremos na presença do Cordeiro, partilhando da mesa que não terá fim. A ceia com pão e vinho é, ao mesmo tempo, memória da cruz de Cristo, presença do Senhor vivo entre nós, compromisso com a comunhão e a justiça, esperança do banquete eterno. Esse é o mistério que atravessa a história, do Egito à cruz, das catacumbas às catedrais, das mesas simples às celebrações solenes. Cristo continua a se dar em pão e vinho. Ao comer o pão e beber o cálice, a Igreja proclama: Maranata! Vem, Senhor Jesus! Se esta mensagem falou ao seu coração, apoie nosso trabalho, curta este vídeo, inscreva-se no canal Segredos da Bíblia e compartilhe. Assim, mais pessoas poderão conhecer as verdades transformadoras da Palavra de Cristo.